Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com o Ministério Celebrando a Vida, apresentando o programa História de Superação. É muito bom poder caminhar com você e o meu pedido é que você compartilhe o nosso canal, que você curta, que você siga, que você multiplique o testemunho que tem sido dado aqui, que tem edificado a vida de muita gente. E hoje estamos aqui com a nossa obreira, né? A Cristina. Cristina tem sido uma bênção aqui no nosso ministério, é uma obreira valorosa e hoje a história de superação será com ela. Cristina, você pode se apresentar para o nosso público, por favor? Oi, eu sou a Cristina, serva amada do Senhor, em recuperação na codependência, na baixa autoestima, na mentira. Tenho 47 anos, sou casada e é isso. Coisa boa, né? Então a Cristina tem sido alguém que tem experimentado vitórias e superação em algumas áreas da sua vida. Cris, lendo a sua história de vida, a gente vê uma pessoa que passou por momentos difíceis. Isso é perceptível, né? Isso desde a sua infância. Por conta disso, isso gerou baixa estima, a falta do auto-perdão, uma série de fatores. Queria que você dissesse para nós como é que foi um pouquinho da sua infância. Como é que se deu a sua criação dentro do ambiente do lar? Bom, eu nasci num lar disfuncional. Eu perdi a minha mãe com 4 anos de idade. Nessa época em que eu perdi a minha mãe, nós fomos morar com a minha avó. Minha avó materna nos assumiu. O meu pai trabalhava viajando muito, não ficava muito tempo em casa, então ele não tinha como cuidar de mim e do meu irmão. Meu irmão é mais novo do que eu, 4 anos. Ele ficou com 8 meses quando a minha mãe morreu. Desde muito nova, assim, porque quando nós chegamos na casa da minha avó, eu meio que nós tomamos o lugar da minha tia mais nova. Então ela implicava comigo e desde muito nova eu ouvia dela que eu ia morrer também com 25 anos, que foi a idade que a minha mãe morreu. E eu sempre ouvia ela dizer isso, né? E eu sempre chorava muito, a minha avó dizia que não, a minha avó tentava proteger a gente de tudo, né, que ela podia, mas nem sempre isso dava certo. E com 8 anos de idade, mais ou menos, foi quando ela adoeceu e nós fomos morar com meu pai. Meu pai era uma pessoa que bebia muito. Nessa época, ele ainda vivia o luto da morte da minha mãe. Então, ele vivia sempre alcoolizado, era uma pessoa muito agressiva. E quando eu cheguei lá, de uma certa forma, eu era um pouco mimada pela minha avó, né? Eu não sabia arrumar casa, lavar louça. Então, tudo isso eu tive que aprender lá no meu pai. Não que isso tenha sido ruim, mas foi bom. Mas, com as coisas que foram acontecendo com o passar do tempo, meu pai, todas as reclamações, porque eu era respondona, era uma criança mimada. Então, quando você é mimado, você é chato. Então, o meu pai, ele se irritava com muita facilidade. Todas as pessoas que chegavam para reclamar de alguma coisa que eu tinha feito, ele brigava, ele me batia, ele dizia que eu era um inseto, que eu não ia dar para boa coisa, que a minha mãe tinha que estar viva para ver a porcaria que ela tinha feito. Ele usava muitos palavrões, né? O apelido dele era, inclusive, palavrão, porque ele só falava palavrão, então ele xingava de todos os nomes possíveis e imagináveis. Com isso, eu fui crescendo uma criança agressiva, mentirosa, com uma dificuldade de relacionamento, porque eu me achava inferior às pessoas, às outras crianças que tinham mãe, porque eu não tinha. Eu tinha que defender a mim e o meu irmão. Eu tive que aprender a cuidar da casa, cuidar das roupas minha, do meu irmão, do meu pai. Isso desde muito jovem. E com isso, a minha adolescência foi também uma adolescência difícil. Muitas vezes eu sentia inveja das minhas primas,
porque o relacionamento das minhas primas com o meu tio era muito bonito e eu queria aquilo para mim, que era o carinho, né? E eu me lembro que a minha prima, ela chegava perto do meu tio, sentava do lado dele e fazia carinho na cabeça dele e ele chegava a reclinar a cabeça. E eu não podia chegar perto do meu pai. Eu não tinha essa abertura de falar com ele, conversar. O relacionamento da gente era só de brigas. E eu me tornei uma pessoa muito, muito rebelde com isso. Então, e protetora, né? Eu tinha que proteger o meu irmão de todo mundo, de tudo e de todos. E foi uma época muito difícil. A minha juventude, eu queria era ter uma família, era o meu sonho, era ter uma família, porque igual o comercial de Doriana da minha época. E eu queria ter aquela famíliazinha perfeita, sentada em volta de uma mesa, com os filhos, porque era o meu sonho, porque eu não tinha isso. Uma das brincadeiras que a gente mais fazia, eu e meu irmão, quando éramos crianças, era preparar a comida, colocar em pratos, arrumar a mesa e sentar como se a gente estivesse num restaurante, mas na minha cabeça era como se fosse a família. Então eu sempre via o meu irmão como um filho e sempre tentei protegê-lo dessa mesma forma. Me envolvi em vários relacionamentos abusivos, eu me coloquei em vários relacionamentos abusivos, buscando a satisfação nos relacionamentos por conta dessa carência, fazendo todo tipo de coisa errada, bebia, chegava tarde em casa, engravidei na adolescência e fiz um aborto, e isso me traz essa culpa. E quando eu tinha mais ou menos uns 25 anos, eu conheci Jesus, me converti. Nessa época, meu pai também... Eu já não morava mais com meu pai, eu morava com os meus tios, e o meu pai casou de novo, ele conheceu a Angélica na minha adolescência, e eles me botaram para fora de casa, né? Por causa de uma discussão que eu tive com ela, e ela falou para ele para que ele escolhesse ou ela ou eu, e ele escolheu a ela e ela ficou em casa. Cris, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Então você vem de um lar de abuso emocional, no mínimo, né? Algumas vezes apanhando do seu pai, e aí você conta um pouquinho aqui na sua história de vida, por exemplo, você fala da baixa estima que você tem, né? Então, antes da gente falar dessa questão de sair de casa, a baixa estima, em algum momento você se sabotava por não se sentir capaz de fazer alguma coisa? Isso acontecia com você na sua infância e na sua adolescência? De alguma forma, você entendendo que você tinha capacidade, mas por conta da baixa estima, você se sabotava de alguma forma? Sempre me sabotei, sempre escondia as coisas que eu sabia fazer. Eu sempre tentei colocar o meu irmão em evidência, né? A minha tarefa era essa, colocar ele em evidência para que a minha inteligência, como meu pai dizia, que tinha que ser do meu irmão, ela fosse realmente dele, para que ele visse a inteligência dele e o valor dele. Então eu sempre me fiz parecer menor do que eu era. E eu nunca tinha me dado conta de que eu fazia isso, até chegar ao Celebrando. Então, quando eu chego no Celebrando, eu descubro que eu fazia isso, que esse foi uma maneira de me sabotar. Eu sou costureira e eu trabalho desde os meus 16 anos. E por muitas vezes eu fui procurar empregos em alguns lugares e estava escrito lá: precisa-se de retista, colaretista, overloquista. E eu sempre dizia assim: não, eu acho que eu sei trabalhar melhor na reta, então eu vou para a reta. Porque a reta não tem muita visibilidade. Entendi. Então você acabava se colocando numa condição, né,
qualquer trabalho que desse visibilidade, você acabava sabotando, né? Sim. E como é que ficou para você essa falta do auto-perdão? Que tipo de culpa que você sentia no seu coração que você de modo algum conseguia se perdoar? Você falou muito, né, da sua falta de auto-perdão. Onde entra isso? O auto-perdão, ele vem quando eu me coloco nos relacionamentos abusivos, procurando namorados que, na verdade, eu sempre permiti que eles fizessem mal a mim. E quando eu faço um aborto lá na adolescência, eu sentia muita culpa, porque era a família que eu queria. Eu estava abrindo mão da família que eu tinha sonhado a minha vida inteira. Mas por causa de um relacionamento errado, de um relacionamento em que o rapaz não queria estar comigo, eu abri mão do filho que eu sonhava ter. E isso por muitos anos eu não me perdoei. E por muitos anos eu fiquei achando que Deus também não me perdoaria. O engraçado disso tudo é que, olhando para trás, apesar de eu não ter nascido num lar evangélico e não ter um conhecimento da Bíblia ou de Deus, eu sempre falava com Deus. Mas as minhas orações eram assim: Deus, por favor, faz isso assim, assim para mim. Ou então perguntava para Deus assim, somente podia fazer assim. Mas eu sempre achava que Deus ele ia me castigar assim como meu pai me castigava. Assim como meu pai me ofendia, eu sempre tive essa visão de que Deus também me ofenderia, de que Deus também ia me rejeitar. Então, eu não me aproximava muito. As pessoas chegaram a pregar para mim, mas eu nunca, de fato, me rendi a Deus. E aí, com mais ou menos uns 25 anos, eu tenho um encontro com Jesus e ele foi mudando a minha vida. Ele mudou a minha vida. E aquele pai que me maltratava, eu já comecei a vê-lo com outros olhos. Eu já comecei a enxergá-lo de outra maneira. Eu já procurei saber como é que tinha sido a infância dele para saber por que ele agia daquele jeito. E nós ficamos aí, eu acho que uns 7 anos sem se falar, sem se olhar no olho. Meu pai adoeceu, teve câncer na próstata e eu ajudei a cuidar junto com a minha madrasta. Hoje nós somos amigas, eu e ela. Eu considero ela, tenho um carinho muito grande por ela. Apesar dela ainda ser, assim, escorregadia, mas eu tenho um carinho por ela e o perdão foi restaurado ali. Te faria uma pergunta. Você se converte aos 25 anos de idade, sai de casa aos 16, passou por toda essa luta. Quando foi que a sua ficha caiu, que você precisava de mudança? Agora você reconhece, né? Que você também cometeu erros na caminhada, e a gente fala muito disso no Celebrando, né? Da gente sair da negação. Mas quando foi que a sua ficha caiu? Você, bom, eu preciso mudar nisso aqui. Foi conversando com alguém? Aonde foi o estalar de dedo, o start? Onde foi? Eu cheguei ao Celebrando em 2015 e foi a convite do pastor Jorge e vim para cá achando que inicialmente iria tratar só de uma ansiedade e talvez, quem sabe, resolver alguns problemas no meu casamento que eu achava que a culpa era do meu esposo e não minha. Mas aí, com as palestras, os ensinos, com tudo que foi ensinado aqui, eu fui percebendo que boa parte, quem sabe até a maior parte da culpa do meu casamento estar ruim, andando mal, era minha e não dele.
E o estalar de dedo foi quando, num gabinete, eu conversei com o pastor Jorge na época, e ele disse para mim assim: mas é muito difícil ser casado com você. Você não deixa o seu marido ser seu marido. Você assume as contas da casa, você paga a luz, você faz o empréstimo, você paga o empréstimo, você faz as compras, você faz tudo. Porque eu fui criada assim. A sua codependência estava gritando e você não tinha noção disso, né? Não. Então, e aí eu me dei conta que eu fazia isso com meu irmão. Eu fazia o dever dele, que era para ele aparecer. Então, aí, no Celebrando, eu descobri, veio o gatilho de que as coisas que eu vivi na minha infância e aquelas palavras de que você não vai conseguir, você é um inseto, elas gritavam na minha vida, e eu já tinha levado isso, já tinha ferido muita gente, já tinha magoado muita gente com esse comportamento. Um comportamento agressivo, muitas vezes mentiroso, porque eu escondia as coisas que eu sabia fazer para poder me esconder de qualquer coisa que me trouxesse algum tipo de evidência. E eu fazia isso sem nem perceber, sem nem identificar. Então, quando o pastor Jorge falou isso para mim, eu falei: opa, tem alguma coisa errada, alguma coisa precisa mudar em mim. Ok, então você agia de forma inconsciente, né? Era algo natural do seu comportamento. Você passa a ter ciência. Aonde o Ministério Celebrando a Vida, eu tenho falado isso nos blocos anteriores, nós entendemos que o nosso programa ele não salva nem cura, né? Por outro lado, nós entendemos que o Celebrando tem sido uma ferramenta de Deus na vida de muita gente. Foi na minha, foi na sua. Qual a importância do Celebrando para você? Foi um divisor de águas? Você consegue se enxergar como alguém antes do Celebrando e depois do Celebrando, enquanto uma ferramenta de Deus? Você consegue enxergar dessa forma? Consigo. O Celebrando, ele me ajudou a me enxergar. Me ajudou a me ver como pessoa, reconhecer os meus erros, e sabendo que eu, em Deus, tenho um novo caminho, e que essa história ela não precisa me trazer mágoas, me trazer dor, eu não preciso me esconder na caverna. Eu posso sair dela. E eu posso caminhar. Tem uma história que Deus quer escrever que vai além daquilo que a Cristina quer. A Cristina quer viver no anonimato, quietinha, dentro da caverna, no lugar dela de conforto, né? Na zona de conforto dela. Mas Deus quer me levar além. Para ter um relacionamento mais profundo com Deus, o Celebrando foi essa ferramenta, e é essa ferramenta na minha vida, a cada dia. Então, a cada dia eu aprendo que eu preciso buscar mais, e que eu não estou mais sozinha, eu vivo entre iguais, e eu posso, sim, sair dessa negação e viver um dia de cada vez. Você concorda que a mesma força que nós aplicamos na dor pode ser aplicada na cura? A força é a mesma? A questão é para onde a gente canaliza essa força? Sim. Dá para aplicar na cura? Sim, dá. Com certeza, Com né? certeza. Você tem tentado fazer isso dia após dia. Dia após dia. Eu queria te perguntar assim, a gente está partindo para o final da nossa entrevista. No Celebrando, a gente costuma dizer, viver um dia de cada vez, né? Que é um tema bíblico, está lá em Mateus capítulo 6, do verso 34 em diante. Mas muita gente entende que viver um dia de cada vez é uma frase de efeito, né? Para nós não é uma frase de efeito, na verdade é um estilo de vida. O que é para você esse termo, essa expressão, viver um dia de cada vez? Um novo recomeço a cada dia. É assim que eu me sinto. É um novo começo a cada dia. Todos os dias eu tenho a oportunidade de começar a ser uma pessoa melhor daquilo que eu fui no dia anterior. Ontem eu me escondia, hoje eu tento me mostrar, estando aqui falando da minha vida. Isso em outros anos atrás, isso não seria nem pensado. Falar da minha vida, então, era algo que eu não conseguiria falar. Eram coisas que me traziam dor, coisas que me faziam sofrer demais, como se tivesse acabado de acontecer. Então, viver um dia de cada vez é isso.
É poder olhar para essas marcas e ver que são marcas que fazem parte da minha história, mas que eu posso ser melhor a cada dia, porque eu sei que o meu Deus está comigo nessa caminhada. Sempre esteve, e às vezes eu não me dei conta disso. Olho para trás hoje e consigo ver a mão de Deus na minha vida. Antigamente, quando eu era criança, eu sempre dizia assim: o dia que eu morrer, eu estiver com Deus, eu vou perguntar a Ele: por que você tirou a minha mãe? E eu tinha tanta raiva porque Deus tinha tirado a minha mãe, então Ele tinha tirado a minha possibilidade de ser feliz. Ele tinha tirado a minha alegria. E hoje eu olho para trás e vejo assim: Deus, muito obrigado por tudo que eu vivi até aqui. Porque a minha história, ela pode fazer sentido na vida de alguém. Ela pode edificar a vida de alguém, fazer alguém sair da negação, trazer alguém para essa luz que eu estou hoje. Trazer alguém para essa ferramenta que é o Celebrando, que é uma ferramenta importante dentro da nossa igreja, na minha vida, que foi uma ferramenta que me abriu os horizontes, me abriu a visão para mim enxergar e ver e dizer hoje assim: eu sou filha amada de Deus. É muito, muito libertador. Se o pastor me dá uma oportunidade, há pouco tempo atrás eu tive num congresso do Celebrando, e lá uma pessoa disse assim: eu tinha medo de Deus. E eu falei assim: meu Deus, eu sinto isso, mas eu nunca consegui dizer. E hoje eu disse isso. Eu tinha medo que Deus me castigasse, assim como eu era castigada pelo meu pai, muitas vezes merecidamente, porque eu era abusada, não era fácil lidar com aquilo tudo. De alguma forma, né? Então, eu tinha medo, e hoje coisas erradas, e eu ainda me escondo. Mas logo eu lembro que eu tenho um Deus, que Ele está comigo, que Ele sempre esteve na minha história e que Ele nunca me deixou sozinha. Nunca. Que bom, gente. Coisa boa poder ouvir um relato desse, né? Esse aqui é o programa História de Superação. Quero dizer para você que a sua história pode ser ressignificada, ou seja, você pode dar um novo significado a tudo aquilo que você viveu no passado. Olhar para a vida da Cris é ver uma pessoa que aprendeu a olhar para o para-brisa, ao invés de ficar com o olhar focado no retrovisor. Então, quando você olhar para trás, você tem que ressignificar a sua história. Saber que daqui por diante existe uma história nova que vai sendo construída, né? Aqui no Celebrando nós entendemos que as coisas acontecem dentro de um processo, mas nesse processo nós não podemos pular as etapas, mas também não podemos atrasá-las, né? A etapa tem que ser cumprida. Então, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu te peço, curta o nosso canal, siga-nos, compartilhe, e na próxima semana eu aguardo você 19h30, ok? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Por enquanto, estamos em quarentena, mas daqui a pouco retomaremos o nosso trabalho presencial. Então, quero convidar você para conhecer o Ministério Celebrando a Vida da Primeira Igreja Batista de Irajá. Que Deus te abençoe. Um abraço.